Salve, amigos. Quais os erros e contradições bíblicas inquestionáveis, cabais? Muitas vezes nós mencionamos uma contradição ou um erro na Bíblia e as pessoas falam, isso é uma questão de interpretação, a lei foi abolida. Eles têm diversos subterfúgios para tentar sair ali pela tangente. Porém, erros numéricos não podem ser justificados. A única explicação é que houve um erro do copista, ou seja, a Bíblia não é perfeita porque tem erro de cópias, ou duas pessoas diferentes escreveram números diferentes por estarem ali reunindo dados de fontes diferentes. De qualquer forma, não se tem como saber a verdade numa situação dessa, né? Por exemplo, aqui, Esdras 2:41 diz que os descendentes de Asaf foram 128. Já Neemias diz que foram 148. Então lá, quantos descendentes Asaf teve de fato? 128 ou 148? Aí, como há duas partes da Bíblia dizendo coisas diferentes, fica impossível a gente saber quantos foram os descendentes dele. Vejamos mais alguns. Olha lá. Esdras 2:35 diz que os descendentes de Sená foram 3.630. Neemias diz que foram 3.930. Uma diferença de 300 ali. Então é um erro que, como é que eu vou justificar isso aqui se eu for uma pessoa que acredita na Bíblia, na infalibilidade da Bíblia, que ela é infalível? Como é que eu vou explicar isso? Não é questão de interpretação. É bem claro, quando nós falamos de erros assim numéricos, não tem explicação. É erro ou contradição, simplesmente, né? Ou os dois, né? Olha lá, novamente, Esdras diz que os homens de Betel e Ai foram 223. Neemias diz que os homens de Betel e Ai foram 123. Então, a diferença aí de 100, né? Quem está mentindo, Esdras ou Neemias? Ou será que os dois estão errados? Possibilidade também. Vejamos aqui, Esdras diz que os descendentes de Adim foram 454. Neemias diz que já foram 655. Bem diferente, né? Novamente, Esdras e Neemias. Um diz que os descendentes de Bigvai foram 2.056. O outro diz que foram 2.067. A diferença é pequena, mas número é número, tem que ser exato. Esdras e Neemias de novo. Diz que os descendentes de Bebai foram 623. Neemias diz que foram 628. Diferença de 5 apenas, mas tem diferença e então já era. Tem erro, tá errado. Esdras e Neemias de novo. Esses dois aqui realmente não concordavam muito um com o outro, né? Diz que os descendentes de Satu foram 945. O outro diz que foram 845. Esdras e Neemias de novo. Um diz que os descendentes de Pate e Moabe, dos filhos de Jesuá e Joabe, foram 2.812. Neemias diz que foram 2.818. Esdras e Neemias. Um diz que os descendentes de Ara foram 775. O outro diz que foram 652. Aqui, em 2 Samuel 24:13, diz que Deus deu 3 opções para Davi escolher como castigo. A primeira foi 7 anos de fome,
A segunda foi 3 meses de fuga. E a terceira foi 3 dias de praga. Então, a primeira, 7 anos de fome, 3 meses de fuga ou 3 dias de praga. Não parece ser muito difícil de escolher entre essas opções. Eu ficaria ali com 3 dias de praga ou 3 meses de fuga, né? Porque ficar 7 anos. Já em 1 Crônicas, diz que Deus deu 3 opções para Davi. A primeira, 3 anos de fome. As outras duas estão iguais, né? A pergunta é: qual castigo Deus falou de fato? 7 anos de fome ou 3 anos de fome? Ó, 2 Samuel 24:9 diz que Davi mandou Joabe contar o povo de Israel, o qual deu um total a Davi de 800.000 homens aptos para manejar espadas, enquanto que Judá dispõe de 500.000 homens. Já em 1 Crônicas 21:5 diz que Davi mandou Joabe contar o povo de Israel, a qual deu o total a Davi de 1.100.000 homens aptos para manejar espadas, enquanto que Judá dispõe de 470.000 homens. Então aqui, erro claro, né? A pergunta é: qual contagem está certa? A do livro de Samuel ou a do livro de Crônicas? Aqui eu fui mostrando as imagens, mas vocês podem pegar a Bíblia de vocês e conferir.